Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos e irmãs. Hoje, celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo, iremos refletir o Evangelho de Jesus segundo Mateus, do capítulo 16, no versículo 13 ao 19. E se você ainda não leu o Evangelho de hoje, ele se encontra na descrição desse vídeo. Fiquemos agora com a reflexão. Antes de iniciar a reflexão, gostaria de pedir para você deixar o like, o comentário e seguir a gente no Instagram para dar aquela força à nossa família. E sobre o Evangelho de hoje, eu gostaria de comentar acerca da revelação de Deus, que nós precisamos acolher essa revelação. Claro, se você ler o Evangelho de hoje, você vai perceber que aquele Evangelho onde Jesus pergunta, quem dizem os homens que eu sou? E o interessante desse evangelho é que Jesus está falando aqui do conhecimento dele. E no final, depois que Pedro responde, Jesus diz: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Então aqui temos uma informação importante. É aqui o Pai, o próprio Deus, revelou a Pedro. Ou seja, esse conhecimento de Pedro não é natural, é sobrenatural. Que conhecimento, Vinícius? Isso que ele diz, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Esse conhecimento aí, Pedro não chegou nele através de suas capacidades naturais. O que é um conhecimento natural? É aquele conhecimento onde a gente olha para o mundo, olha para as coisas criadas e a gente começa a refletir sobre as coisas criadas. E a gente chega numa conclusão. Esse conhecimento de Pedro é sobrenatural. O que é um conhecimento sobrenatural? É aquele conhecimento que você não consegue simplesmente observando o mundo. Mas é o conhecimento de Deus. Deus revela para você. É um conhecimento que você só consegue através da revelação divina. Por isso que Jesus fala, Não foi um ser humano que te revelou isso, mas quem te revelou foi o meu Pai que está no céu. Então, isso aqui traz uma lição pra gente que é o seguinte, Deus quer se revelar para nós. E tem muitas formas de ele se revelar pra gente, Mas, por exemplo, um dos meios de revelação dele para nós, que nós não damos muita atenção, muitas vezes, é a Sagrada Escritura. Então, na Sagrada Escritura, na Bíblia, Deus revela tanto sobre si, mas parece que a gente não tem aquele carinho. Claro, alguns anos atrás, algumas centenas de anos atrás, nem todos podiam ter a Bíblia, afinal era caro. E não só era caro, mas também não estava disponíveis em tantas línguas. Então o acesso tanto à linguagem bíblica, que é o grego, o hebraico e o aramaico, e ao livro físico era difícil, Então, tudo bem, você entendia, as pessoas tinham dificuldade, então você relevava a situação. Mas hoje em dia não tá fácil, Você pode ter a Bíblia aí na sua casa. E você pode ler e meditar a Sagrada Escritura todos os dias, Claro, meditar a Sagrada Escritura em comunhão com a doutrina da igreja, Você não vai meditar a Sagrada Escritura e vai tirar a doutrina, de onde não existe, Você tem que estar em comunhão com a meditação da igreja, dos papas e dos bispos, Mas a mensagem central aqui é o seguinte, Precisamos nos abrir para a revelação do Senhor, meditando a Sagrada Escritura, meditando a vida dos santos, tendo vida de oração. Em todos esses momentos,
são momentos onde a gente dá a oportunidade para Deus se revelar para nós. Então ele nos dá um conhecimento sobrenatural sobre ele, que, é claro, só pode ser, acolhido pela fé. Porque, como eu falei, o conhecimento sobrenatural, ele não é uma coisa assim que o ser humano entende observando o mundo com sua razão. Então, como é que o conhecimento sobrenatural é acolhido? É acolhido pela fé. Então, você recebe aquele conhecimento. Você vê, nossa, isso aqui é uma verdade divina. E você acolhe pela fé. Você não entende totalmente aquele conhecimento. Você não tem plena ciência sobre ele, você não conseguiu compreender com sua razão. Mas você acolhe com a fé. Então temos aqui um testemunho belíssimo de Pedro, Pedro acolheu essa revelação sobrenatural que Deus fez para ele e aceitou com a fé. Não somente Pedro, Hoje nós celebramos também São Paulo, a solenidade de São Pedro e São Paulo. E São Paulo também, recebeu um conhecimento sobrenatural quando ele estava indo para Damasco e uma grande luz o ofusca, ele fica cego. E essa luz diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E se revela como Cristo, Então veja, esse conhecimento é sobrenatural. O próprio Cristo revelou para São Paulo de forma miraculosa, E São Paulo acolheu esse conhecimento pela fé. Então, feliz é São Pedro, feliz é São Paulo, porque não foi nenhum ser humano que revelou isso para eles, mas foi o próprio Deus que está no céu que revelou as coisas sobrenaturais para São Pedro e São Paulo, e estes dois grandes apóstolos acolheram pela fé. Então, força, coragem, Permita, dê oportunidades na sua vida para que Deus revele para você quem Ele é. E quando Deus revela para alguém sobre si, essa pessoa muda de vida, Porque a pessoa vê a verdade, a pessoa vê o bem. E quando você vê o bem, você quer aquele bem, você quer abraçar aquele bem, mesmo que isso traga sofrimento para você. Mas você sabe que é um sofrimento bom, porque é um sofrimento por amor. Então, mantenha-se firme, uma vida de oração, uma vida de meditação, para um dia, juntos, dessa revelação sobrenatural que acontece nessa vida, pela fé, alcançarmos um dia o céu e juntos vermos Deus face a face. Dando continuidade à reflexão do Evangelho de hoje, da liturgia, no geral, nós vemos a caminhada dos primeiros cristãos e toda a perseguição à Igreja de Cristo, como tudo procedeu e principalmente como procedeu de acordo com a vontade do Senhor. Tanto na primeira leitura, com São Pedro, na ocasião da sua prisão, quanto na segunda leitura com São Paulo, quando já se aproximava a ocasião da sua morte. E eles são apóstolos que viveram a conversão com radicalidade. Conversão que quer dizer que eles não estavam isentos do pecado, mas que quando encontraram o Senhor, a partir do momento que encontraram o Senhor, eles tiveram sim momentos de altos e baixos, mas não deixaram de caminhar. E tanto nos Atos dos Apóstolos quanto nas cartas de São Paulo, as comunidades, a gente vê que eles foram até as últimas consequências. São Paulo sempre em missão e São Pedro com a autoridade que o próprio Jesus deu a ele. E a gente vê que eles foram até as últimas consequências, não se deixaram abater pelo medo. Serviram porque uma vez que se encontra a verdade e se decide seguir nela, não tem volta, não há outro caminho. E também a quem muito é dado, muito é cobrado. E dessa forma o Senhor fala a Pedro no Evangelho de hoje o seguinte: Tu és Pedro,
e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. E que responsabilidade é dada, que autoridade foi concedida ao príncipe dos apóstolos, autoridade que foi passada aos seus sucessores. Até o momento, 266 papas, contando com o Papa Francisco, ao qual foram dadas as chaves do reino dos céus. E o próprio Jesus dá essa autoridade, não tem como contestar. E, continuando, São Paulo, também apóstolo, missionário, levou o evangelho do Senhor às pessoas. E esses dois apóstolos têm muito exemplo a dar, de amor, de servidão e principalmente de não se abater, dessa conversão diária que nós temos que ter como cristãos. Então, que como São Pedro e São Paulo, abracemos a caminhada com amor e, mesmo com todas as dificuldades, possamos seguir, não tenhamos medo. Não nos abatemos, porque o Senhor espera que sejamos corajosos. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E ao céu e avante. Se você gostou do podcast de hoje, compartilhe o vídeo com seus amigos, com sua família, para nos ajudar a levar o Evangelho a mais pessoas. E se inscreva no canal para continuar nos acompanhando. Se você ainda não viu o podcast passado, vai aparecer um card aqui no vídeo para que você possa também assistir.